Estou na praia e quero mostrar a bela vista. Não conheço as regras disso. Você acha que é permitido filmar crianças pequenas em qualquer país? Estamos apenas vendo muito mais desse comportamento predatório desses grupos de pessoas recém-chegados. Pensei como deve ser difícil ser deficiente, pois enfrentam muitos desafios e situações duras. Imagine se você acordasse e olhasse no espelho e fosse indiano. E eu sei que é até engraçado, mas na verdade, imagine isso, o seu rosto, você acordando, olhando no espelho do banheiro, e você é fucking indiano. Fim de jogo. Mude indiano para qualquer outro grupo e esse nível de hostilidade aberta seria absolutamente inaceitável? Em sociedades ocidentais atuais, guiadas pela emoção e que evitam ferir sentimentos. Hoje é, e o sentimento anti-sul-asiático no Ocidente cresce cada vez mais. Mas por que é assim e por que agora? Pequenas comunidades sul-asiáticas estão na maioria das nações da Commonwealth e nos Estados Unidos da América desde os anos 80, mas algo parece ter mudado. Agora, de um lado, você vai ouvir que tudo isso está enraizado na palavra sempre superutilizada ódio, e do outro, você vai ouvir algo na linha de que a divisão cultural é um abismo que parece impossível de ser superado. Dado o enorme número de pessoas que chegam diariamente nas nações ocidentais, bem, de fato, para muitos no Ocidente, o tamanho puro daqueles que estão chegando é um nível onde os locais estão começando a se sentir como estranhos em suas próprias comunidades. E se esse é o caso, não é preciso ser um antropólogo para reconhecer que as tensões estavam destinadas a surgir. E isso porque sempre que você tem diferentes grupos que são forçados a compartilhar o mesmo espaço, as tensões sempre surgem. Basta observar as tensões entre comunidades no subcontinente sul-asiático. Mas acho que há mais nisso quando se trata do Ocidente e da quase normalização do sentimento anti-sul asiático. Há muitas raízes e motivos. Rivalidade econômica em países onde o padrão de vida cai rápido, como no Ocidente. Bagagem colonial e da Guerra Fria. E, para ser honesto, hábitos culturais específicos que incomodam as pessoas ocidentais, especialmente quando são praticados em seus países. Curiosamente, e falarei disso mais adiante no vídeo, acredito que a retirada do personagem Apu do programa Os Simpsons, anos atrás, se relaciona a isso, mostrando como choques culturais e estereótipos alimentaram o desgosto hoje comum nas redes sociais. Eu também devo dizer que isso não é uma acusação, mas apenas observações feitas por mim e inúmeras outras pessoas. Também preciso dizer que já estive na Ásia do Sul, Sudeste Asiático e toda a Ásia Oriental. Os espectadores antigos sabem que a viagem à Índia quase me matou, pois meu sistema imunológico não era tão forte quanto o dos locais. Além disso, eu acho a filosofia, religião e história do sul da Ásia, ou seja, indiana, muito interessantes. Não estou defendendo o descontentamento atual nem o crescente sentimento anti-indiano, apenas tentando explicá-lo. Devo também dizer que tenho amigos indianos, e como qualquer pessoa, individualmente, eles podem ser pessoas maravilhosas. Só para avisar, uso sul da Ásia e sul asiático como sinônimos de Índia e indiano neste vídeo. O sentimento anti-sul asiático tem raízes profundas.
O colonialismo britânico pintou o sul da Ásia como uma terra de depravação. Em sua obra de 1796, Observações sobre o Estado da Sociedade entre os Súditos Asiáticos da Grã-Bretanha, Charles Grant destacou várias práticas culturais do sul da Ásia que os britânicos consideravam objetáveis. Estas incluíam o sati, que é a queima de viúvas, o infanticídio feminino, o casamento infantil e o rígido sistema de castas. Grant via essas práticas como evidência de depravação moral e religiosa e também sugeriam uma sociedade carente dos princípios básicos de moralidade e ordem. As ideias de Grant influenciaram as atitudes britânicas e ocidentais sobre o sul da Ásia, retratando os sul-asiáticos como indignos de confiança ou atrasados. Durante a Guerra Fria, os laços da Índia com a União Soviética não ajudaram, revivendo a feia narrativa do outro na mente dos americanos. Hoje, muitos ocidentais ainda veem o sul da Ásia como caótico, sujo, e seu povo sem uma bússola moral, e isso graças à proliferação de artistas de golpes online originários do sul da Ásia. E como tal, esses sentimentos persistem como um fedor fétido e mal cheiroso. Avançando para 2025, a economia tem papel fundamental. A maioria em quase todos os eleitorados no Ocidente gostaria de ver a imigração em massa demográfica e culturalmente transformadora grandemente reduzida ou completamente interrompida. Assim, durante o último ciclo eleitoral, a grande controvérsia de Elon Musk apoiando a expansão dos vistos H-1B dos Estados Unidos da América, com a maioria indo para os sul-asiáticos, bem, essa controvérsia explodiu. Interessantemente, isso veio à tona apenas na última semana em um vídeo que fiz há alguns dias sobre um novo site que ajuda os americanos a encontrar empregos que as empresas estão anunciando apenas de maneiras ocultas que ninguém pode ver, para que então possam alegar que precisam de candidatos ao visto H-1B. Mas claro, houve resistência de sul-asiáticos que querem que o site seja retirado, porque se qualquer americano se candidatar a um emprego na América, os vistos não serão distribuídos. E os sul-asiáticos e os indianos em particular acreditam que se os americanos ocuparem os empregos dos indianos na América, então este site está, citando, impedindo as pessoas de perseguirem seus sonhos e que ao fazer isso eles são, citando, pessoas ruins, fim de citação. E claro, sempre há a questão da habitação, né, especialmente no Canadá, Austrália e Reino Unido, mas acho que todos que estão assistindo isso entenderão essa questão. E deve ser notado por causa do tamanho e número de sul-asiáticos, chegando em pequenos países como Austrália, Nova Zelândia, Canadá e Irlanda, as diferenças culturais entre os nativos e esses novos chegados são um oceano antigo e intransponível. Alguns hábitos sul-asiáticos ou odores de comidas desconhecidas, por exemplo, irritam certas pessoas. Lugares como Brampton, Surrey e muitas outras cidades no Canadá agora são informalmente conhecidos como Índia 2.0 nas redes sociais por causa da rápida mudança demográfica, com os locais reclamando de superlotação ou comportamentos estrangeiros, bem como a enorme pressão que está sendo colocada nos serviços sociais. E deve ser dito, essas não são apenas piadas. Elas refletem uma falha mais profunda em preencher lacunas culturais, por governos que introduziram um grande número de pessoas em um curto espaço de tempo e fizeram isso com pouca integração e apenas dizendo aos nativos para celebrar a diversidade. E, ao fazer isso, esses governos, bem, eles não estão ajudando, mas prejudicando todas as comunidades envolvidas. E agora, é claro, existem específicos hábitos culturais indianos que muitos ocidentais consideram curiosos. E eu quero mostrar a vocês a Bela Vista. Droga, nem vejo a água. Alguém está nos filmando, você não está sendo discreto, estou pegando ele. Ok, espere, John. Segurança. Papai, ninguém está filmando. E então há a prática cultural de encarar, e especialmente as crianças em espaços públicos como piscinas e parquinhos.
E os ocidentais, nas redes sociais, frequentemente relatam homens indianos encarando intensamente, o que parece assustador ou predatório em culturas onde o contato visual é menos comum. Reddit, X e threads do Facebook e fóruns online em sua multitude frequentemente mencionam homens indianos. Olhar fixamente para crianças em piscinas no Canadá, Austrália e Reino Unido causa indignação. Para ser justo, isso pode ser por diferenças culturais, pois encarar é menos tabu em comunidades lotadas do sul da Ásia. Mas para os ocidentais é perturbador, especialmente quando envolve crianças. Madame, por favor, madame. Ninguém vai te ajudar aqui. Então o que eu tenho que fazer? A polícia vai te levar, simples assim. Não conheço as regras e regulamentos disso. Você acha certo gravar jovens em qualquer país? Crianças, eu estou... Não entendendo seu inglês corretamente. Certo, está tudo bem para gravar crianças em um parque. Não eu. Não sei, não vejo, não, Índia não é problema, não antes. Você vem para este país. Você precisa aprender as regras e obrigada, por favor, não por favor. Não é Índia tão arrependida agora se você está... Se vier para este país, aprenda as regras e leis. Não é certo registrar crianças, não sei. Não é mencionado porque é politicamente incorreto. É a natureza predominantemente masculina dos migrantes que chegam no Canadá. Por exemplo, o país agora tem uma população com um grande desequilíbrio de gênero por causa da migração e as pressões que isso está causando na interação com as mulheres locais, dado o fato de que apalpar mulheres é outro ponto de conflito no Ocidente, enquanto isso precisa ser abordado. Relatos de homens sul-asiáticos tocando mulheres de forma inadequada em locais públicos, como ônibus, trens, bares e ruas, aparecem tanto na mídia ocidental quanto nas redes sociais, como no artigo da CBC de 2024 sobre assédio no trânsito de Toronto e em inúmeros vídeos online. Com o tempo, notei que havia muito mais recém-chegados, especialmente mais homens do tipo Punjabi, o que estava tudo bem, eu sinceramente não tinha problema com isso. Esses homens especificamente estavam sempre apalpando e tocando mulheres e como entrando nesses círculos e apenas dançando de uma maneira que fazia muitas pessoas se sentirem realmente desconfortáveis. Mas a outra coisa que notei é que estamos vendo muito mais desse comportamento predatório desses grupos de recém-chegados e acho terrível como eles podem se esconder atrás de algo como racismo e mulheres que foram realmente apalpadas em um bar não têm permissão para falar sobre isso ou dizer que nos sentimos desconfortáveis, como eu tive que sair do bar tantas vezes e nem me sinto segura indo aos bares mais. E então, em relação às percepções e atitudes, um artigo do Deccan Herald de julho de 2025, que citou um estudo do OkCupid, mostrou que as mulheres indianas do sul da Ásia são as menos propensas a responder aos homens indianos em aplicativos de namoro, o que apenas adicionou combustível de jato às percepções dos homens indianos que estão no Ocidente em números altamente desproporcionais às mulheres. Isso apenas alimenta a percepção de que eles são indesejáveis ou frustrados. Ocidentais às vezes culpam diferenças culturais por olhares ou comentários inadequados. As normas conservadoras do sul da Ásia estão em conflito com a liberdade de namoro ocidental. Mulheres sul-asiáticas americanas também expressam essas preocupações, mencionando desconforto com expectativas tradicionais de gênero. Mesmo assim, esses estereótipos continuam fortes. E como eu aludi no início deste vídeo, como a controvérsia do Apu e os Simpsons se encaixa nessa bagunça? Apu, o dono do Quick Mart, era um imigrante indiano trabalhador com um PhD, mas seu sotaque carregado supostamente o tornava um estereótipo. E até 2020 o personagem foi deixado de lado, não foi reescalado ou reinventado. Muitos, é claro, elogiaram isso, chamando Apu, aspas, racista, aspas fechadas. Outros disseram que isso apagou uma figura positiva do sul da Ásia. Ele era um pilar da comunidade, mais do que uma caricatura. Eu argumentaria que Apu, sempre honesto, sagaz, às vezes corajoso e sempre leal, era na verdade uma representação muito positiva dos sul-asiáticos.
E sem ele, visões negativas como os sul-asiáticos sendo golpistas ou algo pior, vieram preencher o vazio nas percepções populares e passaram sem contestação por uma representação matizada, como era o caso com Apu. Agora, este vídeo poderia ter sido 10 vezes mais longo, eu poderia ter explorado muitas outras áreas. Talvez alguns de vocês possam explorá-las na seção de comentários abaixo, mas eu sei que a maioria das pessoas agora tem o tempo de atenção de uma mosca da fruta. Então, se você ainda está aqui, muito obrigado. Resumindo, o que estamos vendo aqui? Bem, eu acho que a situação atual é uma mistura tóxica de políticas governamentais fracassadas, perspectivas econômicas em ruínas, desconexão cultural extrema e comportamentos que podem ser totalmente aceitáveis em um lugar, mas não encontram uma recepção calorosa em outro. Além disso, a pura escala e natureza transformadora da atual entrada de pessoas do sul da Ásia para o Ocidente, bem, isso é algo que precisa ser abordado. Correções difíceis serão necessárias, pois aproximadamente 22% dos indianos expressaram o desejo de migrar apenas para os Estados Unidos, o que é quase a população atual do país em 2025. O sul da Ásia é um poço sem fim de pessoas que querem viver no Ocidente, e os estados ocidentais parecem ansiosos para acolher um número cada vez maior. Agora, se esse é o caso, algo obviamente precisa ser feito, seja reduzindo os números e permitindo a absorção das pessoas que já chegaram e de um número menor que chegará para ser melhor facilitado e integrado também. O que também precisa ser abordado é o equilíbrio de gênero entre os que estão chegando. Precisamos que mais mulheres venham. Ou, provavelmente, a melhor opção seria ajudar a Índia e toda a Ásia do Sul a criar uma sociedade e países onde os sul-asiáticos queiram viver e permanecer, em vez de tentar desesperadamente fugir para o Ocidente. Indianos, sul-asiáticos, asiáticos orientais, sudeste asiáticos, todas as pessoas são como qualquer outra em qualquer lugar. Alguns são bons, outros ruins, mas acredito que agora vemos o resultado final, o fim do jogo, do apagamento das fronteiras ocidentais. E só um tolo teria pensado que isso aconteceria sem incidentes, tensões ou reações da comunidade. Então, o que você acha? Bem, deixe-me saber suas opiniões. E um discurso civilizado na seção de comentários abaixo? E claro, se você quiser ajudar este canal, as maneiras de fazer isso estão na descrição. Seria muito apreciado.